No início do século passado, não imaginávamos a ocorrência das duas grandes guerras mundiais e tampouco a globalização de conflitos armados por toda parte, uma necropolítica de Estado se estabelecendo em vários territórios. Parece que os seres humanos continuam a manifestar em ato o desejo de matar, a vontade de poder e a dominação sobre os povos. A confiança na capacidade civilizatória, que implica renúncia pulsional, oscila com a repetição e o retorno do reprimido, com os fantasmas e avatares da pulsão de morte continuamente a assombrar. Acrescida essa escalada armamentista e a banalização do mal, verificamos em nossos tempos a ocorrência das guerras híbridas, batalhas que se dão em vários campos, desde o combate de corpos com armas de todo tipo até a manipulação subjetiva no campo da linguagem, com artefatos semióticos, guerra de narrativas, propaganda nas mídias digitais com apelo visual, veiculando fake news, mentiras e desinformação, cujo principal objetivo é causar o caos, desestabilizando governos eleitos democraticamente. Parece que estamos em guerra constantemente, minando a estabilidade psicológica e emocional. Como trabalhadores servis, despendemos gratuitamente o nosso tempo nas mídias sociais, vivenciando uma ilusão de liberdade na geopolítica da internet. Outro aspecto grave das guerras híbridas diz respeito à técnica de poder do neoliberalismo, que age de forma sutil e insidiosa. Não se apodera do indivíduo de forma direta. Em vez disso, garante que o indivíduo, por si só, haja sobre si mesmo de forma que reproduz o contexto de dominação dentro de si e o interprete como liberdade. Aqui coincidem a otimização de si e a submissão, a liberdade e a exploração. Como exemplo mais próximo dessa realidade, salientamos a figura do empreendedor empresário de si, o motorista de Uber e o entregador de iFood, em completo abandono, sem garantias trabalhistas e escravos de um sistema de exploração sem precedentes, atingindo grande parcela da população jovem negra. Então, como articular a questão sobre a suposta neutralidade do analista e o movimento psicanalítico convocado pelas urgências de seu tempo? Será preciso retomar o brilhante discurso de Freud em setembro de 1918, no 5º Congresso Psicanalítico Internacional, em Budapeste, em que ele nos convoca para uma renovação social em grande escala no pós-guerra, apontando em 3 direções: a sociedade civil, a responsabilidade governamental e a igualdade social. Elizabeth Andanto relembra que Freud conclui seu discurso em Budapeste com uma exigência por tratamento mental gratuito para todos. E alerta que a possibilidade de mudar a psicanálise de uma terapia exclusivamente individualizante para uma abordagem mais ampla e ambiental dos problemas sociais dependia de 4 pontos críticos: acesso, alcance, privilégio e desigualdade social. Portanto, havia por parte dos psicanalistas da época uma conscientização das dificuldades sociais, econômicas e políticas, e alguns deles se dedicaram intensamente ao trabalho nas clínicas públicas com atendimento gratuito. Com a ascensão do fascismo na Europa, muitos analistas migraram para outros continentes para salvar as suas vidas e seus familiares, mas também comprometidos com a transmissão da psicanálise. Entretanto, alguns analistas permaneceram em Berlim e colaboraram com o governo nazifascista ascendente. Essa triste realidade repercutiu dentro das sociedades psicanalíticas em nome de salvar a psicanálise, tornando-a apolítica. Grande parte dos analistas se calaram e se enclausuraram. A nossa própria origem psicanalítica tem esta marca de nascença. Se um autor queria falar de política ou de história, tinha que se contentar em evocar o passado mais longínquo. O exílio de Freud em Londres, sim, mas o genocídio ou a política de salvamento da psicanálise em Berlim, não. A censura voluntária ocorria também em outras instâncias institucionais, como, por exemplo, na grave situação por anos de silenciamento sobre o caso Amilcar Lobo, médico-tenente da Polícia Militar, torturador a serviço da ditadura e aluno em formação da Rio 1, de 1971 a 1974. Denunciado em um jornal clandestino, cujo artigo foi encaminhado para a direção da IPA por uma analista da Rio 2, Helena Besserman Viana, como também encaminhado para Marie Langer, analista alemã que se radicou na Argentina.
uma das fundadoras da Associação Psicanalítica Argentina e editora da revista Questionamos. Fatos que hoje estão amplamente divulgados e conhecidos pela comunidade psicanalítica, com riqueza de detalhes no livro publicado por Helena com o título Não Conte a Ninguém. Outra questão complexa da política institucional diz respeito às divisões de grupos e disputas de poder, quase sempre em detrimento da própria psicanálise. No entanto, analistas de várias correntes e instituições levantam suas vozes nos espaços de interlocução muito bem articulados pelo Observatório Psicanalítico, OP da FEBRAPS, e pela Revista Brasileira de Psicanálise, que lançou em 2018 2 números exclusivos com o tema Política. Dispositivos clínicos e publicações que entrelaçam o individual, o coletivo e a cultura, com a ferramenta que a psicanálise nos instrumentaliza, a palavra. Outro aspecto fundamental, Freud realça no texto Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte, de 1915, quando já nos alertava, por um lado, sobre a desilusão causada pela guerra e, de outro lado, a ilusão sobre a bondade humana supostamente sedimentada nas bases da civilização, como também sobre a atitude perante a morte, muitas vezes com a negação de nossa extinção. Relata sua percepção dos fenômenos da cultura, tentando dar conta conceitualmente da tensão entre pulsão de vida e pulsão de morte, como somos tomados por forças psíquicas de amor e ódio e a ambivalência afetiva que sentimos. Sim, somos capazes de amar e de odiar. Daí o mandamento, não matarás. Freud afirma, o cidadão individual pode verificar com horror nessa guerra o que eventualmente já lhe ocorria em tempo de paz, que o Estado proíbe ao indivíduo a prática da injustiça, não porque deseja acabar com ela, mas sim monopolizá-la. O Estado beligerante se permite qualquer injustiça, qualquer violência que traria desonra ao indivíduo. Neste período, Freud teve uma produção científica intensa, evitando a paralisia do pensamento frente ao horror. Escreveu Introdução ao Narcisismo, O Inconsciente, As Pulsões e Seus Destinos, A Repressão, Luto e Melancolia, A Transitoriedade, entre outros. Apesar da angústia com os filhos no fronte de batalha, revelou a sua capacidade de lutar contra a dor e a violência. Alguns anos depois, registra categoricamente seu caráter pacifista na carta a Einstein, Por que a Guerra?, de 1932, legado que usamos como ferramentas essenciais para a compreensão dos fenômenos que estão em jogo nas lutas fratricidas. A violência autorizada pela guerra ou por um líder autoritário esgarça os laços sociais de forma cruel e, como afirmou Freud, ela destrói todos os laços comunitários entre os povos que combatem uns aos outros e ameaça deixar um legado de amargura que por longo tempo tornará impossível o restabelecimento dos mesmos. Chegamos em um ponto de relevância que nos convoca a pensar sobre a reconstrução dos laços civilizatórios, sobre as guerras do dia a dia, sobre a violência que sofre a população negra sistematicamente atingida pelo racismo estrutural. Corpos que são alvo de projeção do mal, invisíveis na miséria e na fome, mas plenos de visibilidade como dejetos a descartar. Indagaria Freud e também aos nossos pares quanto tempo vamos esperar para restabelecer os laços dilacerados com as vítimas da colonização, da escravização, da violência de Estado contra a população jovem negra que habita as favelas e as periferias das cidades? Como restabelecer os laços com os migrantes que sangram pelos caminhos do desamparo? Quanto tempo vamos levar para enlaçar, tecer a rede social com quem foi lançado ao mapa da fome, ao mapa da desigualdade, que sucumbiu na ciranda financeira neoliberal de uma sociedade excludente, fincada em raízes escravocratas? Se formos tocados pelo enigma que este questionamento nos impõe, quanto tempo? A resposta mais evidente será: não há mais tempo a perder. Deslizando para outra indagação, qual a contribuição da psicanálise para a urgente mudança? Se a política da psicanálise requer se submeter à castração, romper o silêncio, emergir o não dito inconsciente e fazer desejar, então que o desejo de mudança se imponha frente ao gozo.
A psicanálise carrega na sua estrutura um ponto de impossibilidade. Sabemos que é uma das profissões impossíveis, como educar, governar e psicanalizar. Partindo dessa premissa de marca da impossibilidade, será urgente refletirmos sobre o momento atual no nosso país. Vivemos uma guerra contra a fome, a pobreza, contra a violência racial e o desprezo pelo outro, diferente, tratado como dejeto e desubjetivado. Para compreendermos as relações raciais, será necessário um giro de 180 graus, para enfrentarmos a branquitude que nos habita, conceito que pontua o lugar de privilégio da pessoa branca. Lia Weiner Schuckmann compreende a branquitude como uma identidade racial composta pela ideia de superioridade, universalidade, centralidade, norma e mérito. É produto da história e é uma categoria relacional, socialmente construída, não marcada e invisível. O racismo estrutural e a branquitude são faces da mesma moeda, em que o poder pela vida se manifesta pelo poder econômico, pelo poder de decisão política e jurídica, pela produção de subjetividade, classificando quem é o outro, inimigo ou dejeto. O dispositivo psicanalítico se renova no intercâmbio com a cultura, porém a indagação permanece. Onde estará o inconsciente? Como apreender a sua existência? Seremos eternos artesãos desse vir a ser que nos constitui? Além das inquietações que brotam no nosso dia a dia, outro importante questionamento desafia a prática clínica contemporânea, embora tardiamente. Afinal, o racismo foi inventado? Onde estará localizado na trama de nossa subjetividade? Se ainda houver suspeita e dúvida se o racismo germina dentro de cada um de nós, então poderemos inferir que uma concepção teórico-clínica que compreende o silêncio e a denegação sobre o sofrimento ancestral dos sujeitos negros, como desmentidos, acarretará consequências nefastas à prática clínica. Se o racismo estrutural é o cimento que fez parte da construção da sociedade brasileira e de suas instituições desde a invasão europeia, o racismo certamente também é elemento partícipe fundamental da nossa estruturação psíquica, razão pela qual naturalizamos a violência contra sujeitos não brancos, tornando-os invisíveis ou desumanizados. A endogâmica neutralidade do analista, a suposta ausência de politização da psicanálise, se é que isso é possível, uma vez que silenciar também há um posicionamento político, e a negação da realidade, propiciaram a alienação e a blindagem com os muros invisíveis dos institutos de formação psicanalítica da América Latina. A formação dos psicanalistas tem uma centralidade fundamental e decisiva para o futuro, com a inclusão de temas sociais e prática clínica diversificada para tentar dar conta do sofrimento humano que aporta tanto na clínica privada como a céu aberto. É urgente libertar a psicanálise enraizada nas sociedades psicanalíticas dos preconceitos em relação às práticas comunitárias e coletivas, vivenciadas nas encruzilhadas entre a clínica implicada e as políticas da subjetividade entre o individual e o coletivo. A liberdade e a humanidade do outro não representam uma ameaça, mas a sua ausência sim. Nunca ceder quanto ao seu desejo é também poder e saber desfazer o que se achava ter feito e firmado de forma certeira. Alain Badiou. A Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro aceitou o desafio, criando espaços de reflexão, mudando a perspectiva de dentro para fora, trocando experiências e saberes, recebendo os habitantes da cidade, seus conflitos, suas desilusões, sua arte, sua poesia e seus amores, fazendo da cidade não integrada uma cidade diversa, rica e em sintonia com a humanidade possível. Eu sou Alessandro e eu estou na rua desde 2 anos de idade. Eu tenho um sonho que é estudar e um dia me formar, jornalismo, igual vocês. Eu acordo, todo dia eu convivo com a revolta, uma dor no coração, que é você estar passando sem rumo, está passando por seu trabalho, para a escola e para o curso. E você não tem rumo, seu olho não tem direção. E eu falo para você, você vê a pessoa que você não vê, você não aguenta olhar para aquilo, porque você não tem. Não é que você, tipo assim, a inveja branca, né, quando a gente fala, não é a inveja obscura, você não está com raiva daquela pessoa, está com raiva de ter sido excluído, né? Eu tenho uma
etiqueta. A etiqueta que eles me vestem é ladrão, bandido. Então eu chego num lugar para pedir emprego, pega meu documento. Aí é a etiqueta que eu tenho. Esse país está tomado por grande, né? Tipo, como é que o Raul Seixas canta, Al Capone. Esse que eu te lembro? Então, tá a mesma coisa. Chicago não aguenta, o Rio tá assim, cara. Eu acho que a pessoa sabe de quê? O dinheiro que ele gasta botando no bolso dele, ele podia botar aqui na Lapa, ó. Todos os moradores se concentram aqui porque ele sabe que é um monte de prédio. As pessoas que têm uma condição de tirar do bolso para ajudar a comer, muitos usam droga mesmo, são doentes. Mas sabe o que ele faz? Ele massacra mais ainda. Ele pisa mais ainda. Então o cara se revolta. Se ele botar um galpão, sem muita regra, ó, vocês podem vir aqui dormir, tomar um banho, fazer. As pessoas vão se reconciliando, tipo, vão querer parar. O que traz felicidade ao ser humano, ter alguém para conversar igual nós estamos conversando, isso faz.